E essa treta de Lira, que é uma treta dele enquanto presidente da Câmara, de confronto com o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, ele foi despachar com o ministro Ricardo Lewandowski por essa celeuma que foi provocado pela prisão de Chiquinho Brazão, sem ser prisão em flagrante delito e sem pedirem ordem ou a liberação da prisão à Câmara, tá certo? Pessoalmente, Lira se dá muito bem com o Supremo. É só ver toda a ação dele, dos asseclas, dos parceiros dele, quando chegam no Supremo, nunca acontece o que a população espera. Só acontece o que Lira espera. Até pelas boas relações que ele tem com Alexandre de Moraes e com o decano Gilmar Mendes, né? Mas agora, nessa questão aí, ele resolveu, de conjunto, adiar a votação na CCJ. Quer dizer, para retardar um pouquinho, tá certo? A questão de Chiquinho Brazão. Ó, chamar Chiquinho Brazão com um diminutivo, pelo tamanho dos crimes que ele já praticou, pela dimensão dele nas milícias, do crime organizado, ele é um chicãozão, certo? Com muita redundância, como se fosse numa caverna, tá certo? Bom, o deputado só pode ser preso em flagrante delito ou por autorização do Congresso, tá certo? Então, a Câmara resolveu de conjunto dar essa operação tartaruga na questão de Chicão Brazão, porque o cara é um grandão, né? Vocês sabem em quê? Então, Lewandowski justificou dizendo que nesse caso de Brazão era um caso muito específico e a sociedade pedia muito, certo? Já Lira tem medo de abrir o precedente, tá certo? Até porque na função parlamentar nós vemos deputados ligados a nós, estão na frente da questão da justiça. Eu mesmo, quando fui líder sindical, várias vezes fiquei com meus bens indisponíveis. Uma vez fui tentar impedir que os colegas previdenciários entrassem no Ministério da Fazenda e me encostei naquela porta de vidro, Zé Maria de Minas Gerais, e a porta de vidro se quebrou com a pressão do corpo da gente. Então a gente foi condenado a pagar a porta de vidro do Ministério da Fazenda, quem estava lá em manifestação. Outras manifestações que nós fazemos que é contra essa imoralidade. A maior imoralidade do Brasil é o Conselho Federal de Medicina. A segunda maior imoralidade do Brasil são os Conselhos Estaduais de Medicina, que eles são acima da República, certo? Então eles ficam acima do Supremo Tribunal Federal, acima do Presidente da República e acima da Câmara e do Senado. Tudo que um grupo de amigos, porque é médico, porque é fascista, decide, vira lei. Vocês viram o rolo que foi esse louco que presidiu o Conselho Federal de Medicina na época da pandemia. O cara cometeu verdadeiros absurdos, verdadeiros crimes e contribuiu para Bolsonaro desenvolver o genocídio que ele desenvolveu, tá certo? Bom, no final, Lira já garantiu que a ação não vai correr tão rápida, tá certo? E que a partir de agora, efetivamente, deputado preso só em flagrante delito ou com liberação da Câmara. Chegando agora no nosso amigo Silvinei Vasquez, vê como o cara é interessante, né? Atualmente no Brasil tem uns 70 prefeitos do Centrão presos. Agora em Santa Catarina tem 18 ou 19. Aí Silvinei quer porque quer se filiar ao Novo ou à Democracia Social até o dia 5 para sair candidato a prefeito de São José, lá em Santa Catarina. Certo? Agora eu queria saber, Silvinei, se proibir os carros de passar para ir votar em tu, o que é que tu vai fazer? Certo? Inclusive, o Supremo tem sido bonzinho com ele. Liberou ele para estudar para o curso da OAB, liberou ele para ir fazer as provas, mas não passou nem na primeira. Certo? Deve ser parente de Moro, né? Que não consegue passar no concurso da OAB, que é um concurso de baixa dificuldade. E passa num concurso de juiz federal, que é de altíssima dificuldade. Tanto ele como o Dallagnol, o fato de serem filhinhos de políticos proeminentes e de juristas proeminentes, não quer dizer nada, tá certo? Agora, se algum carro for impedir alguém de votar em Silvinei, ele já disse que ele manda prender. Quer dizer, isso é o Brasil, minha gente. É divertido, né não? Bom, nosso amigo Coronel Cid, depois de mais de um final de semana preso e agora sem advogado, continua se negando a dizer quem era o interlocutor. A Polícia Federal
adiantou que já sabe quem é, mas já tinha fortes suspeitas, tá certo? Se era um interlocutor só, se aquele interlocutor ia passar para outro interlocutor, tá certo? De qualquer jeito, a existência de um interlocutor piora muito a situação de Bolsonaro, porque a gente pode estar claro numa regressão de uma delação premiada do próprio Cid, certo? E de obstrução grave de justiça e obstrução gritante se conseguirem fazer com que o Coronel Cid retroaja na delação premiada. A gente vai voltar a esse ponto, tá certo? Mas agora, se for mais um dessas pessoas que levou para distribuir com outras pessoas, é só lembrar que a Veja, depois de estar de posse desse material, ainda demorou uma semana para poder publicar e divulgar. Então, nessa semana, a gente não sabe quantos interlocutores sequenciais ou em grupo houveram, tá certo? Agora, fica ruim a questão do Coronel Cid, tá certo? Até porque os advogados de Bolsonaro voltaram com aquela velha tese. Não, ele agora reconhece a minuta, que antes não existia minuta, agora existe, ele reconhece, mas Bolsonaro não assinou. Se Bolsonaro assinasse, seria golpe. E não tem um crime de golpe do Estado, porque se tivesse crime de golpe do Estado, do outro lado tinha ganho. O crime é o de tentativa de golpe, tá certo? É nesse imbróglio que o Coronel Cid está enlameado e metido até o pescoço. Mais um advogado já abandonou ele. E ele abrindo mão dessa delação premiada, que a gente vai ver abortar proximamente, certo? Vocês vão ver que o pai dele se complica, a mulher dele se complica, a mulher dele se complicando puxa a filha de Vilas Boas, que paralelamente puxa a mulher de Vilas Boas, que elas eram habituê dos acampamentos da frente do Exército. Inclusive tinha operações de guerra toda vez que elas iam, para que elas não fossem presas lá.